tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal A Alegria em semear a palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu estou aqui para contar uma história muito legal, uma história que realmente aconteceu, uma história bíblica que está aqui na Bíblia. E no final dessa história, nós vamos fazer uma experiência. E você pode fazer na sua casa, com a ajuda da mamãe, com autorização, para pegar os ingredientes. E nós vamos precisar de um copo transparente. Vamos precisar de vinagre, qualquer tipo de vinagre. E vamos precisar de bicarbonato de sódio. Pergunta aí a mamãe se tem bicarbonato de sódio. E um pratinho, uma bandejinha também, tá bom? Um pratinho. E hoje a história tem como tema: criança também intercede. Criança também intercede. Essa história é sobre uma menina que intercedeu. E você sabe o que é interceder? O que é interceder, crianças? Então vamos lá aprender? Para quem não sabe, interceder, olha, o que é interceder? Interceder é pedir para o outro. Então, interceder é pedir alguma coisa a alguém para outra pessoa. Você já fez isso? Já pediu alguma coisa à mamãe, por exemplo, para dar para um coleguinha, né? Então, interceder é pedir alguma coisa para o outro. E essa história vai falar de uma menina que intercedeu por outra pessoa. E o nome dessa menininha se chama Rod. Essa história está lá na palavra de Deus. Rod era uma menina, era uma serva, era uma empregada, da casa de Maria, mãe de João Marcos. E ela estava lá intercedendo por alguém, orando por alguém. Então ela estava orando, pedindo a Deus para uma outra pessoa. Então vamos ver quem é essa pessoa? Vamos conhecer um pouquinho a história de Rod. Então Rod era uma menina que trabalhava na casa de Maria, mãe de João Marcos. E lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, estavam muitas pessoas reunidas e Rod estava junto lá, orando também. E eles estavam reunidos, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus por outras pessoas. E eles estavam pedindo pela vida de Pedro. Por quê? O que estava acontecendo com Pedro? Pedro estava preso, porque o rei Herodes mandou prender Pedro. Mas por que o rei Herodes mandou prender Pedro? Ele estava pregando a palavra de Deus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o céu e deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E todos aqueles que amavam a Deus, que amavam a Jesus, eles iam para os lugares falando de Deus, falando do amor de Deus. E com isso, o rei Herodes mandava prender, mandava matar alguns servos do Senhor, e Pedro estava preso por isso, porque ele estava falando de Deus, porque ele estava falando do amor de Deus, que todas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, precisam reconhecer que Jesus é o Salvador, o único que pode nos levar até Deus. Então Pedro estava preso, e no dia seguinte Pedro seria julgado e com certeza seria morto.
Então, os crentes, né, aqueles que amavam a Deus, se reuniam às escondidas na casa de Maria, mãe de João Marcos, e pediam a Deus: Deus, abençoe o Pedro, abençoe os outros que estão sendo perseguidos. Livra Pedro daquela prisão, tenha misericórdia, porque eles sabiam que o julgamento seria no dia seguinte. E aí, crianças, Rod estava aqui também, intercedendo, orando por eles. Eles estavam à noite reunidos ali orando, intercedendo pela vida de Pedro. E o que aconteceu? Pedro estava preso e ele estava preso, acorrentado. Ele estava acorrentado e vigiado por muitos guardas. Então não tinha como ele sair daquela prisão, era impossível. Impossível para os homens, mas possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro estava lá dormindo, era noite, estava dormindo e de repente uma luz apareceu na prisão e era um anjo. E o anjo falou assim: Pedro, acorda, Pedro, acorda. E Pedro acordou, as correntes saíram, as algemas se arrebentaram, saíram das suas mãos. E o anjo falou: pegue a sua sandália, pegue a sua roupa e venha comigo. E Pedro levantou e começou a ir. Só que Pedro achou que ele estava sonhando, que era uma visão. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas aí Pedro se levantou, saiu. Os guardas não viram, nem perceberam que Pedro estava sendo resgatado pelo Senhor. E quando estavam lá na rua, passaram o portão da prisão se abriu automaticamente, né, pelo poder de Deus, e o anjo caminhou um pouco com Pedro. Mas quando Pedro percebeu, ele estava sozinho, o anjo já tinha ido embora. E aí ele agradeceu a Deus e ele percebeu que aquilo era um livramento, não era um sonho, era um livramento de Deus pela vida dele. E aí o que ele fez? Ele sabia que os seus irmãos, os cristãos, estavam reunidos orando por ele. Então ele foi lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, e bateu na porta. Era já de madrugada, bateu na porta. E aí uma menininha chamada Rod foi atender. Quando ela viu que era Pedro, ela ficou tão feliz, que ela se esqueceu de abrir a porta e foi correndo falar para os outros: olha, Pedro está lá na porta, Pedro está lá na porta. Mas, crianças, as pessoas não acreditaram. Você está ficando maluca, você está ficando louca, Pedro está na prisão. Olha, criança, eles estavam pedindo a Deus, mas não estavam com muita fé no que Deus ia fazer, no que Deus poderia fazer. E aí, eles foram lá na porta para ver, né, verificar o que estava acontecendo, porque Pedro continuava batendo na porta. E quando eles viram que realmente era Pedro, eles abriram a porta e receberam a Pedro com muita alegria. E Pedro falou tudo que Deus tinha feito para libertá-lo da prisão. E Pedro falou assim: silêncio, não façam alvoroço, porque ficou todo mundo feliz, né? Não façam alvoroço, porque alguém pode ouvir e vir aqui nos prender. Então Pedro contou tudo a eles, tudo que tinha acontecido, e falou assim: ó, falem para os outros tudo que Deus realizou na minha vida. Falem aos outros nossos irmãos, o que Deus me fez, o livramento que ele me deu. E aí, crianças, no outro dia, quando os guardas perceberam, cadê Pedro? Ninguém viu Pedro sair. Estava tudo lá, tudo fechado, as portas, e Pedro tinha saído.
tinha sido libertado pelo anjo do Senhor. E criança, essa história fala muito sobre a oração. É muito importante você orar e é também muito importante você interceder por alguém, orar por alguém. Não é bom quando você está, por exemplo, doente e alguém está orando por você, está te ajudando em oração? Isso é muito bom. E aqueles irmãos lá fizeram isso por Pedro. Então, essa história nos ensina que nós também podemos interceder, ir a Deus para pedir por outras pessoas. Mesmo você sendo criança, Deus vai te ouvir e vai te atender segundo a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e a gente acha assim, Deus não está me ouvindo, Deus não vai me responder. Mas a Bíblia nos ensina que se nós irmos até Deus e pedirmos, Ele vai nos atender. Às vezes Ele não vai nos atender como nós pedimos, mas Ele vai atender segundo a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós pedimos, mas não sabemos pedir direito. Então Deus entende, Ele vê a nossa necessidade e vai nos atender segundo a sua vontade. E olha o versículo que nós temos hoje aqui, olha. Vamos ler? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Você pode abrir lá na sua Bíblia e marcar esse versículo. Então, esse versículo fala, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade do Senhor. Vamos lá aqui. Esta é a confiança que temos. Então, quando você vai pedir alguma coisa a Deus, você tem que confiar que Ele pode fazer, que para Ele todas as coisas são possíveis. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Então, Deus quer que nós peçamos, A Bíblia fala pedir e dar-se-vos-á. Então, nós temos que pedir. Nós temos que orar, nós temos que falar com Deus das nossas necessidades. Então, Ele quer que a gente se aproxime dEle, porque Ele é o nosso Pai e Ele vai atender os nossos pedidos segundo a vontade dEle, aquilo que for melhor para nós. Então, nos aproximamos de Deus, pedindo aquilo que for de acordo com a sua vontade. Ele vai nos ouvir. Então, creia, criança, que Deus pode te ouvir, pode te atender, mesmo você sendo criança. Você pode interceder por outras pessoas e fica aqui a dica. Se você não está intercedendo por ninguém, lembre aí ou de um coleguinha ou de alguém da sua família e esteja orando todos os dias, orando por você e orando pelas outras pessoas. Você pode orar até mesmo para quem você não conhece, crianças da África, crianças da Índia, crianças do Brasil, da nossa cidade. Você pode pedir mesmo sem conhecer, porque Deus conhece, Deus vê todas as crianças, todas as pessoas e vai atender segundo a necessidade de cada um, segundo a vontade de Deus. Então vamos lá para a nossa experiência. Aqui nós temos um copo transparente. Esse copo vai representar Deus. E nós vamos colocar nesse copo, esse copo aqui representando Deus também, o vinagre, ó. Vinagre, pode ser de qualquer vinagre. Coloca uma quantidade, pode ser um copinho menor. Então, aqui coloquei o vinagre. Então, aqui representa Deus. Deus que tem todo o poder, Deus que é santo, é puro, E também por que o vinagre? Porque o vinagre tem muitas utilidades. Se você não sabe, pergunta aí à sua mamãe.
Vinagre limpa, purifica, mata bactéria, vinagre faz muita coisa. Então aqui, né, representando Deus. E agora, o bicarbonato vai representar, ó, a nossa oração. A nossa oração está aqui e Deus está aqui. Essa oração é a oração que não é feita. A oração que não é feita, Deus não pode atender, Deus não vai atender. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Então, a nossa oração não precisa ficar guardada, ela precisa ser falada para Deus. Você precisa orar a Deus. Então, o bicarbonato vai representar a oração que não é feita. Mas aqui não está sendo feita a oração. Mas se eu começar a orar, o pratinho tá aqui, ó, ora Deus. Então, se eu começar a orar, a interceder, pedir para as outras pessoas, pedir por mim, olha o que vai acontecer. Olha, crianças, cuidado com a bagunça aí. Olha, Deus vai agir, Deus vai atender, Deus vai agir, reagir de acordo com a nossa oração. Então, Deus quer te abençoar, Deus quer atender a sua oração, mas você precisa orar, você precisa pedir a Deus, porque Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Então, não esqueça, crianças, Deus, Ele reage à nossa oração, Ele se coloca em ação quando nós oramos. Não que Deus esteja limitado à nossa oração, não, mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle e peçamos de acordo com as nossas necessidades, e Ele vai nos atender. Deus te abençoe, Deus te ajude a entender a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por toda a tua bondade e misericórdia por nós, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque tu és um Deus poderoso, o Senhor é o Deus santo, Deus único, amável, que cuida de nós, que quer atender as nossas necessidades, e nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada criança neste momento, aonde ela estiver neste momento, que o Senhor esteja ajudando, protegendo, cuidando, dando, meu Pai, o alimento físico, o alimento espiritual, que o Senhor proteja das táticas do inimigo, que o Senhor possa, Senhor, estar salvando crianças para Ti, está, Senhor, ensinando a Tua palavra e que elas possam crer no Teu poder, que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode atender as nossas orações segundo a Tua vontade. Nós pedimos, abençoe cada criança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo da tia Dalma e até a próxima!